eu vou começar relembrando de alguns conceitos e alguns pontos anatômicos para a gente situar um pouquinho melhor nesse tema, né? O peritônio é uma membrana serosa constituída de duas camadas, uma camada que é mais superficial, composta de células mesoteliais, que vão ser responsáveis pela produção de fatores pró-inflamatórios, e uma camada mais profunda, que é multicelular, composta de tecido conectivo. Então, nela a gente vai ter vasos sanguíneos, vasos linfáticos, células de defesa e células de gordura. A função do peritônio é fornecer uma superfície sem atrito, sobre a qual as vísceras vão poder se mover. A gente tem uma pequena quantidade de líquido dentro dessa cavidade, que é estéreo, que funciona como se fosse um lubrificante, né? Além disso, vai ter como função a proteção, a conexão e a sustentação dos órgãos. Existem dois tipos de peritônio, o peritônio parietal e o peritônio visceral. E entre esses dois folhetos, a gente vai ter uma cavidade que é chamada de cavidade peritoneal. A gente vê que na ilustração seria aqui na cor amarela, né? O peritônio parietal, ele é mais superficial, ele vai estar recobrindo as paredes da cavidade abdominal. Então, ele recobre aqui o assoalho do diafragma, a parede abdominal, a superfície anterior do retroperitônio e o teto da cavidade pélvica. E o peritônio visceral, por sua vez, é mais profundo. Ele é como se fosse uma reflexão do peritônio parietal sobre as vísceras. Então, ele vai recobrir tanto anteriormente quanto posteriormente os órgãos intraperitoneais, além dos mesentérios e os aumentos, que são formações peritoneais que eu vou comentar mais adiante. Visto isso, então, a gente tem a conformação de um espaço, que a gente vai chamar de espaço intraperitoneal, e posteriormente a esse espaço, a gente tem o espaço retroperitoneal. Os órgãos que estão nesse espaço intraperitoneal vão ser o estômago, o duodeno na sua primeira porção, da segunda à quarta faz parte do retroperitoneal, o jejum no ilho, o cepo e o apêndice, os cólons transverso e sigmoide, o ascendente e o descendente vai ser do retroperitônio, o reto no seu terço superior, os 2 terços inferiores é do retroperitônio, fígado, baço e o pâncreas apenas na sua porção caudal. Os restantes dos órgãos abdominais vão fazer parte do espaço retroperitoneal, assim como os vasos, aorta e veia cava inferior. Então, aqui é a representação, né, da cavidade. Aqui no corte axial, numa tomografia, para a gente ver o que seria, né, esse peritônio parietal, aqui em laranja, e o visceral em azul. E aqui no corte sagital, também demonstrando o peritônio parietal e visceral. E aí, esses órgãos intraperitoneais, eles vão estar suspensos e sustentados pelos ligamentos e mesentérios, que são formações peritoneais. Eles são como se fossem dobras do peritônio. Os ligamentos, a gente tem os ligamentos hepatoduodenal, falciforme, gastrocolônico, esplenorenal, frênico-colônico e coronário. A própria denominação deles fala da topografia, né? Então, se a gente tem um ligamento hepatoduodenal, obviamente vai ser entre o fígado e o duodeno e assim por diante. Os mesentérios, além também de ter essa função de sustentação, de suspensão, também leva feixes neurovasculares, através das suas gorduras, entre as camadas peritoneais para suprirem os órgãos. A gente vai ter o mesocólon transverso, o mesentério do intestino delgado e o mesentério do sigmoide. Normalmente, nos exames de imagem, na tomografia, a gente não vê o mesentério. Eles ficam mais evidenciados quando tem algum processo de edema, de inflamação ou de infiltração neoplásica. E o mesentério, ele faz parte de uma divisão anatômica importante que a gente tem que saber. O mesocólon transverso, ele vai dividir a cavidade peritoneal em 2 compartimentos, o compartimento supra e inframesocolônico. E o mesentério do intestino delgado, por sua vez, vai dividir aqui o compartimento inframesocolônico em direito e esquerdo. Mais um ponto anatômico é a questão dos aumentos maiores e aumentos menores, também são formações peritoneais. O aumento maior ele vai ser delimitado por um ligamento, que vai ser o ligamento gastrocólico, que é o principal aqui do aumento maior, que vai ligar a grande curvatura do estômago ao cólon transverso. Ele desce como se fosse uma cortina em direção anterior ao intestino delgado. Além do ligamento gastrocólico, que é até às vezes usado como sinônimo de aumento maior, a gente tem o ligamento gastroesplênico e o ligamento gastrofrênico, que a gente pode ver aqui nas imagens. E o aumento menor, por sua vez, vai ser essa região aqui que conecta a pequena curvatura do estômago ao fígado. E nele vão estar os ligamentos hepatogástrico e hepatoduodenal. Então, nessas 2 imagens, a gente consegue ver a representação do aumento maior e do aumento menor e os seus respectivos ligamentos.
aqui na imagem de tomografia, no corte sagital, para a gente ter noção do que seria o ligamento, o aumento menor e o aumento maior. Mais uma questão anatômica, que a cavidade peritoneal ela também é dividida em saco menor, ou também denominado bolsa mental, e aí o restante vai ser chamado de saco maior. O saco menor, ele situa posteriormente ao estômago e ao fígado, e anterior ao pâncreas e o duodeno. E o restante vai fazer parte do saco maior. Existe uma comunicação entre esses dois compartimentos, né, entre o saco menor e o saco maior, que a gente chama de forame mental, ou forame epiploico, ou forame de Windsor. Então, ele que vai fazer a conexão, conectar esses dois compartimentos. Ele fica mais ou menos aqui a nível do ligamento hepatoduodenal. Então, aqui a gente consegue ver no corte axial, que seria mais ou menos nessa região. E aqui nas ilustrações também, mostrando onde ele estaria, né? Outro ponto que a gente tem que lembrar da parte anatômica são os espaços e os recessos, que são bastante importantes para a gente saber quando a gente está procurando algum processo neoplásico ou infeccioso também. Aqui no 1, a gente tem o espaço subfrênico. O espaço subfrênico ele é dividido pelo ligamento redondo, pelo o falciforme, né? Em direito e esquerdo. Aqui o 2, a gente tem o aumento menor. No 3, aqui é o espaço subhepático, também chamado de espaço de Morrison, ou então o espaço hepatorrenal. E aqui, as goteiras paracólicas direita e esquerda. No 6, aqui a gente tem o espaço reto-uterino ou reto-vesical, vai depender se for em homem ou mulher, né? A gente tem essa diferença em homens e mulheres. E uma outra diferença que a gente tem que também relembrar é que nas mulheres existe a conexão da cavidade abdominal com a cavidade pélvica, porque é uma falha do revestimento do peritônio a nível dos ossos tubares. Então, é normal a gente ter pouco de líquido da cavidade pélvica indo para a cavidade abdominal quando a gente tem algum processo inflamatório, infeccioso ou até mesmo neoplásico. Nos homens já não tem essa comunicação. Outra questão importante da gente lembrar é dos fluxos dos fluidos peritoneais. Normalmente, como eu disse, a gente tem uma pequena quantidade de fluido estéreo, que é semelhante ao plasma, e esse fluido ele faz um movimento cefálico, ou seja, ascendente, em direção aos espaços subdiafragmáticos, onde vão ser o principal local de depuração desse líquido, né, desse fluido. Normalmente, os fluidos peritoneais eles têm uma tendência a ficar nos recessos mais profundos da pelve e dos espaços paravesicais e laterais por conta da força da gravidade, né? Então, esses locais que a gravidade age mais, a gente vai ter uma estase mais relativa, sendo os principais locais de propagação e disseminação de células malignas ou neoplásicas. Então, essa questão do fluxo também é bastante importante aqui nas doenças, né, do peritônio. Agora sim, entrando no tema da aula de hoje, que vão ser os tumores do peritônio, é um grupo bastante extenso, heterogêneo, às vezes é um pouquinho até complicado, né? E aí o que há de comum entre eles é a questão de acometer o mesmo sítio anatômico, que é a cavidade peritoneal, e também existem muitas características radiológicas entre eles que vão se sobrepor. Então a história clínica vai ser muito importante para a gente pensar nesses diagnósticos, né? Eu vou falar mais dos primários e aí, se der tempo, eu vou falar também um pouquinho dos secundários. Então, os tumores primários benignos do peritônio, ele tem origem na cavidade mesotelial ou submesotelial, ele é um grupo raro. Independente das suas características histológicas, eles têm manifestações clínicas bem semelhantes. A gente pode ter pacientes desde assintomáticos até com desconforto abdominal, distensão abdominal, queixas gastrointestinais, menos comumente com dor pélvica e massa palpável. Quando a gente tem alguma lesão no peritônio, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em doenças metastáticas, em processos neoplásicos, que é o mais frequente. E aí sim, quando a gente tem a ausência de qualquer evidência de malignidade, de algum processo neoplásico primário em vísceras, a gente vai pensar nesses diagnósticos mais como um diagnóstico diferencial. Então, esses tumores, eles entram quase, na grande parte das vezes, como diagnóstico diferencial. Existe uma nomenclatura que é um pouco confusa desses tumores por conta de várias denominações de um mesmo tumor. Isso porque, à medida que foram compreendendo a patogênese, o comporto biológico, foram colocando vários nomes. Então, isso dificulta também um pouco, até na memorização e na compreensão desses tumores.
começando com mesotelioma multicístico peritoneal. Ele tem também como denominações cisto de inclusão peritoneal, cisto de inclusão multilocular e mesotelioma multicístico benigno. Ele é incomum, geralmente vai afetar as superfícies pélvicas do peritônio, ocorre muito mais em mulheres do que em homens, está relacionado muito com a história de cirurgia pélvica prévia, endometriose ou DIP. Pode ocorrer em homens também, mas é uma porcentagem bem menor, 16%. Geralmente tem um curso indolente. Uma taxa considerável de recorrências pode ocorrer entre 1 e 27 anos após o diagnóstico. E existe um debate sobre a origem desse tumor. Alguns falam que pode ser apenas por proliferação mesotelial reativa, não teria origem neoplásica, e outros defendem que tem origem neoplásica por conta de relatos já de transformação maligna do mesotelioma. Então, gera aí uma controvérsia com relação à origem. Com relação ao quadro clínico, o paciente ele pode ter dor abdominal inferior ou pélvica, tanto crônica ou intermitente, além de distensão abdominal, sensibilidade, massa palpável, dispareunia, constipação e retenção urinária. Daqui é como a gente veria esse tumor representado no ultrassom. A gente vai ver geralmente lesões císticas, anecóicas ou então com debris, que são áreas mais de hemorragia, multiloculadas, e aí por afetar, né, a região do peritônio da cavidade pélvica, geralmente vai ter íntima relação anatômica com o útero e ovários. Como a gente pode ver nesse caso aqui, que era de uma mulher de 65 anos, que tinha dor pélvica crônica, que a gente vê essa lesão cística, né, multiloculada, aqui no fundo do saco posterior do útero, e aqui íntima relação com o ovário. A ressonância e a tomografia nesses casos vai ser importante para nos dar a extensão anatômica, para fazer a avaliação do abdômen superior, porque existem lesões que são multifocais, e também, obviamente, para excluir possíveis outros diagnósticos, né? Principalmente excluir neoplasias primárias. Na tomografia, nesse caso aqui, é de um homem de 35 anos, que estava com distensão abdominal. A gente nota essa massa cística aqui numa posição mais alta, que se estendia para a margem superior da bexiga, que é um dos principais locais de acometimento quando em homem. E aí, quando tem injeção de contraste, também a gente vai ver um discreto realce dos septos. Aqui, um outro exemplo que a gente pode ver é quando esses cistos eles ficam mais aglomerados. Então, eles podem simular como se fossem massas, né? Eles mimetizam massas. Esse caso aqui era de um homem também, de 41 anos, que estendia aqui também para a região retrovesical, e aqui era a peça anatômica que a gente vê esses cistos bem aglomerados. Nesse caso aqui, principalmente, a gente tem que fazer os diagnósticos diferenciais com massas abdominais, pseudomixoma e a carcinomatose. A ressonância vai ser excelente para a gente fazer a avaliação dos limites anatômicos. Geralmente, o padrão da lesão vai ser um hipossinal em T1 e o hipersinal em T2. Como a gente pode ver aqui demonstrando também a localização, né? O útero está aqui. Então, está no fundo do saco. Diagnósticos diferencial para o mesotelioma vão entrar o pseudomixoma peritoneal, que a gente vai pensar quando existe coexistência de aglomeração mental, nódulos peritoneais, lesões serosas em fígado ou baço, e também as doenças metastáticas no geral, quando a gente tem cistos livres longe daquele cisto dominante. Obviamente, nas mulheres, a gente nunca pode esquecer também de fazer o diagnóstico diferenciais com abscesso tubovariano, hidrosalpinge e outras neoplasias ovarianas císticas. Entrando agora no outro tumor primário, que é o tumor desmoide. Tem como denominação também a fibromatose mesentérica. Tem origem no tecido fibroso ou conjuntivo. O local mais comum vai ser a parede abdominal, mas pode também ocorrer no mesentério. Tanto que ele é a neoplasia sólida mais comum do mesentério. E quando ocorre no mesentério, 80% dos casos vai ser no mesentério do intestino delgado. Por definição, ele é um processo proliferativo benigno, localmente agressivo, então esse tumor pode atingir grandes volumes e tem uma alta taxa de recorrência, mas não tem disseminação por metástase. Existe uma associação que vai ser bastante importante até para a gente pensar nesse diagnóstico, que é quando a gente tem alterações cicatriciais pós-cirúrgicas e a síndrome de Gardner, que é a polipose adenomatosa familiar. O quadro clínico é geralmente paciente assintomático e tardiamente, quando essas lesões são mais volumosas, a gente vai ter os sintomas em decorrência da compressão de estruturas adjacentes,
A gente pode ter massa palpável, dor abdominal aguda, em decorrência da presença de ulceração e isquemia pela lesão. Essa lesão pode ser tão grande a ponto de torcer, ou envolvimento de alças intestinais levando à obstrução. Na tomografia, então, a gente vai ter lesões bem definidas, podem ter um aspecto infiltrativo, mas não é tão comum, com extrações periféricas que se irradiam para a gordura mesentérica adjacente, podendo levar à retração de alças e a sinais de obstrução. Na ressonância, o padrão vai ser um sinal de hipointensidade em T1 e o T2 ele vai variar conforme a constituição da lesão. Se for uma lesão mais fibrótica, com conteúdo gorduroso, ela vai se apresentar como hipossinal. Se for uma lesão mais rica em gordura, em proteínas, em colágeno, ela vai se apresentar como hipersinal. E vai ter um realce semelhante à da tomo, que é discreto. Aqui, então, mostrando na tomografia um paciente que tinha um tumor desmoide na raiz do mesentério, que aderia um pouco às alças do intestino delgado. Então, a gente vê essa lesão que é volumosa, relativamente homogênea, né, os limites bem definidos e com um discreto realce após a injeção de contraste. Então, aqui era um tumor desmoide na raiz do mesentério. Aqui é o mesmo paciente, mostrando o comportamento na ressonância, aqui com hipossinal, e a peça confirmando as características, né? Com um hipossinal, então, geralmente seria uma lesão realmente mais fibrótica, com material mais gorduroso. Sinal baixo, depois para frente. E a sinal que tem previsibilidade. Mais comparação bem. Aqui, só ilustrando o quanto que essas lesões podem ficar bem volumosas. Aqui até atingindo a parede abdominal. E aqui ele mostra a comparação, né, do volume do útero com as lesões desmoides, né, com o tumor desmoide. Tanto que ele pode ficar bem volumoso. Então, quando a gente vai pensar nesse diagnóstico? Quando a gente tem uma massa abdominal e principalmente associada à história de cirurgia ou síndrome de Gardner. A análise, né, o diagnóstico final vai ser pela análise histopatológica, então através da biópsia ou da ressecção cirúrgica, e a toma e ressonância vão ser muito úteis para o planejamento cirúrgico e definir a relação da lesão com as estruturas adjacentes. Linfadioma é um outro tumor primário, também com denominação de cisto de mesentério, cisto linfoepitelial e linfangioma cístico. Ele é raro, pode ocorrer tanto intra quanto retroperitoneal, e eles são considerados como malformações congênitas do sistema linfático ou uma neoplasia benigna. É a lesão cística mais comum do mesentério, ocorre geralmente em jovens e, no geral, ele é assintomático. Nos exames de imagem, a gente vai ter massas císticas, que geralmente são volumosas, tem paredes finas, septos finos de permeio e vão poder ter calcificações puntiformes e densidade de gordura. Essas características aqui vão poder ajudar a gente um pouquinho a pensar nesse diagnóstico. Pode haver infiltração mesentérica, que é o mais comum, ou ter uma origem aumental, nesse caso aqui é menos comum. Então, aqui demonstrando, a gente vai aqui nesse exame de tomografia no corte axial, com injeção de contraste, a gente tem uma lesão cística hipodensa, aqui envolvendo o ligamento hepatogástrico, e aqui uma outra lesão maior, também hipodensa, no mesentério do intestino delgado. O diagnóstico diferencial dos linfangiomas vão ser com a citiloculada, pseudocisto de pâncreas, cistos de duplicação gastrointestinal, tumores císticos pancreáticos, cistos de inclusão peritoneal e bilomas. O que vai ajudar, às vezes, a gente a diferenciar é que nessas situações, geralmente, a gente não tem calcificações, e o linfangioma pode ter. Então, é uma característica que, às vezes, pode ajudar a gente a pensar nesse diagnóstico. Aqui, só para ilustrar um dos diagnósticos diferenciais, que era um volumoso biloma, né? Que é quando extravasa a bile, quando vai retirar a vesícula biliar na cavidade abdominal. Agora, um outro, que é a leiomiomatose peritoneal disseminada. São inúmeros nódulos de músculo liso em toda a cavidade peritoneal. O diagnóstico, geralmente, ele é incidental durante alguma cirurgia ou algum exame de imagem. Esse tumor ele vai ter muita associação com estados elevados de estrogênio. Então, geralmente vai acontecer em mulheres grávidas ou em uso de anticoncepcionais orais. E existe uma coexistência importante com leomiomas uterinos. Então, essa também é uma informação importante para a gente pensar nesse diagnóstico. Mulheres, então, pós-menopausa e homens é bastante raro. Existe a regressão espontânea desses leomiomas após a retirada dos hormônios e a degeneração sarcomatosa é bastante rara também.
mostrando então como seriam essas lesões na tomografia. A gente tem lesões sólidas na cavidade peritoneal, geralmente vão ser circunscritas, heterogêneas, podem apresentar em variados tamanhos e vai ter um discreto realce ao contraste. A gente consegue ver aqui alguma dessas lesões por toda a cavidade peritoneal, né? Aqui na ressonância, geralmente o padrão de sinal vai ser em T1 isointenso, um realce heterogêneo quando com injeção de contraste, e em T2 essas lesões vão se apresentar com um baixo sinal. Aqui mostrando um útero cheio de leiomiomas, né? O que vai ajudar a gente a pensar nesse diagnóstico. Então, quando a gente vai pensar nesse diagnóstico, em mulheres que tenham leiomiomas uterinos coexistentes e sem outras características de sinais de infiltração aumental ou de ascite. E os padrões de intensidade do sinal também vão ser importantes para ajudar a formar nesse diagnóstico. Como se fossem miomas. Aqui, só para citar mesmo, não é muito importante, os lipomas peritoneais, que vão derivar do tecido adiposo subperitoneal. É um diagnóstico incidental, sem importância clínica, e geralmente a gente vai ter lesões bem homogêneas, com densidade de gordura, sem acometimento de tecido mole. Né? Quando a gente vê uma lesão bem bonitinha assim, a gente pode pensar nesse diagnóstico de lipomas peritoneais. Angiomas também não tem nenhum significado muito importante, clinicamente falando. Geralmente a gente vai ter um hemangioma do tipo cavernoso, que é o mais comum de envolver o mesentério. E aqui é importante porque às vezes a gente lembra do hemangioma hepático, que é bem circunscrito. No caso aqui, geralmente ele vai ter as bordas mais mal definidas e vai ter a presença de flebólitos, que vai sugerir, né, esse diagnóstico. Aqui eu iria entrar nos tumores peritoneais secundários. Tá.